vai ficar salvo, eu vou deixar gravando aqui, nem que depois eu poste em off como um vídeo salvo aqui, mas a gente vai dar um jeito, tá bom? Felizmente não tá legal, realmente não tá legal mesmo a internet hoje. Mas chuva aqui em Vitória, complicado, seja o que Deus quiser e vamos que vamos. Meus amigos, um salve para vocês que já estão aí, deixa eu ver, Moacir, Foz do Iguaçu, forte abraço meu querido, deixa eu ver, do lado de cá, calma aí. Pronto. Moacir, um abraço, meu querido. Tudo de bom pra você. Deixa eu ver mais quem que tá aqui. Diegão, opa, meu querido. Conseguiu voltar do Rio. Quase que ficou perdido lá no Rio de Janeiro esse menino, gente. Antônio Marcos França. Tamo junto, meu parceiro. Grande Antônio Marcos. É isso aí. Anderson Vitorino. Anderson, espero seu feedback lá do Orçamento a Jato, hein, meu querido. Wagner Nunes, como sempre, estamos juntos. Meus parabéns, Wagner, por tudo que você tem conquistado nesses últimos dias aí. Nesses últimos dias, não, nesses últimos meses. Com essa virada de fio que você deu lá na sua empresa. Rapaz, eu não lembro o nome da tua empresa, cara. Eu não lembro o nome da sua marcenaria, não. Depois você relembra pra gente aqui nos comentários, pra eu ficar... Nos comentários não, né? No chat. Pra eu ficar ligado aqui e saber quando eu for citar você, tá bom? E vamos voltar pra cá. SJ tá aqui, voltei, cheguei. Então, gente, olha só, sabadão, né? Sabadão, 7h30 da manhã, tamo ao vivo de novo e, cara, hoje tá punk. Tá complicado. Rapaz, tá complicado mesmo. Abre, minha filha, vambora. Hoje tá complicado. Problemas com a rede, problemas aí com o tempo, uma chuva desgramada, mas segue o baile, nós vamos produzir assim mesmo. Cara, o tema de hoje vai ser o seguinte: método construtivo. Deixa eu dar uma passada aqui, deixa eu dar uma paceta para não me perder com vocês. É isso aí. Método construtivo já faz parte do DNA da sua empresa? Galera, por que eu estou trazendo esse tema hoje aqui pra gente, cara? Olha, método construtivo é um negócio que a marcenaria tradicional, aquela marcenaria raiz mesmo, não usa. Geralmente você dá aquele papel, você dá o executivo ali, cadê? Deixa eu ver então, anotação aqui, mas enfim. Geralmente, dá-se o projeto da arquiteto na mão do marceneiro, o marceneiro faz o plano de corte dele manual, o marceneiro vai criando a produção dele, o marceneiro vai fazendo o negócio do jeito que ele quer, enfim, do jeito que ele sabe e chega no final você tem o móvel pronto. Só que, não só eu, como a nova leva da marcenaria, a marcenaria moderna, vamos por assim dizer, a gente é mais adepto a essa pegada aqui, mano. A gente pega o projeto do arquiteto, mas a gente sobe os 3Ds, a gente faz um levantamento bom de material, a gente vê tudo que vai ser gasto, a gente vê toda a estrutura de produção e entrega isso na mão do cliente. E tem uma galera que tá no meio do caminho aí, entendeu? Que tá querendo vir para esse lado, que ainda tá preso naquela tradição, naquela marcenaria mais tradicional, mas que já tá caminhando pro lado dessa marcenaria moderna. E eu quero trazer um pouco disso daí, porque, reparo eu, tenho visto que isso é uma dificuldade, tá? Da galera em fazer essa implementação. Principalmente o pessoal que já tá há muito tempo aí no mercado e vem de outras marcenarias, enfim. Os caras que estão vindo de outras marcenarias, os caras estão desenvolvendo aí as suas próprias marcenarias, mas ainda com aquela mentalidade das marcenarias onde o cara aprendeu. E aí agora que ele abriu a marcenaria dele, agora que você tem a sua marcenaria, você vê que é necessário, que você começa a ter a necessidade de criar realmente, um método, criar um DNA para sua empresa. E olha, um método construtivo é parte importante desse DNA, sim. Por quê? Pergunta da descrição. Cara, já imaginou se você tiver 3 equipes ali trabalhando, 3 marceneiros, e cada um desses marceneiros executar o projeto de um jeito? Mano, como que você vai conseguir fazer o levantamento de tempo, de material, e também como que você vai saber qual que é o resultado final que vai chegar na mão desse cliente, sabe? Isso daí, tendo isso em mente, é onde a gente começa a avaliar a real necessidade de ter ou não um método construtivo, tá bom? Se você tá chegando por aí agora, deixa eu ver quantos minutinhos de live. Quantos minutinhos não, né? Vamos ver se a gente vai conseguir fazer essa live rodar legal, porque tá osso, pelo que eu estou vendo aqui, está travando uma maravilha. Enfim,
Meus sentimentos, depois isso aqui vai ficar salvo pra gente, a gente dá um jeito. Bem, para vocês que estão chegando por aí agora, se você for novo por aqui, já manda o salve para mim, já levanta a mãozinha, já fala para nós, eu sou novo por aqui, cara, eu tô chegando por aqui agora, já manda um salve para nós, deixa aí no chat, deixa aí no chat, deixa aí nos comentários, que vai ser bacana para eu saber de onde que você é, para eu saber quem que você é. Se você ainda não me conhece, eu sou o Carlos Castro, marceneiro, empreendedor, um pouco perturbado mentalmente, mas nós estamos aqui há muitos anos na área comercial e há quase uma década aí de marcenaria, trazendo sempre conteúdo relevante para vocês relacionado à marcenaria como um todo. Tá perdido no canal? Não tá entendendo? Pô, marceneiro de sucesso, o que rola nessa parada? Aqui é o seguinte, a gente fala muito, mas a gente fala muito mesmo, de gestão, vendas, como que você lida com o cliente, como que você lida com a equipe, como que você pode fazer a tua marcenaria fluir melhor. Por quê, meu querido? Você já é marceneiro, você já sabe fazer. O que eu quero te orientar, o que eu quero passar um pouco do que eu conheço para ti é como que você vai ter uma qualidade de vida melhor, como que você vai ganhar mais dinheiro, vai ter uma lucratividade melhor usando o talento que você já tem, não é isso? Então, vamos seguir o nosso baile. Ô Rafa, cara, não é só a sua internet que tá zoada não, hoje aqui também tá, cara. Pra mim, eu tô mandando aqui, eu tô vendo que tá travando pra caramba. Felizmente, é isso aí. Depois que ela for pro alto, eu vou dar uma olhada aqui. Se ficou muito ruim, eu tiro ela do ar e deixo a gravação, que eu botei pra gravar aqui, e deixo ela rolando pra vocês, tá bom? Ó, forte abraço. Valeu, Rafael, por você estar aí com a gente. Jadson, bom dia, meu querido. Seja muito bem-vindo, tá bom? Forte abraço pra todos vocês aí. Deixa eu tirar meu bichinho aqui. Vamos botar o tema no ar e vamos partir pra dentro. Vamos... não é você não, cara. Tá louco. É esse aqui, ó. Cadê? Ih, apareceu. Chegou. Então, agora vamos começar a falar do seguinte. Deixa eu abrir meu roteiro de novo. Cadê meu roteiro? Meu roteiro foi passear, mas estamos aqui de novo. Deixa eu abrir meu roteiro. E vamos começar a tratar desse projeto aqui, cara. Olha, a gente já falou sobre essa questão das 3 equipes, como que essas 3 equipes iriam operar, como que você ia conseguir gerenciar. E hoje eu quero triturar um pouquinho melhor esse tema. Por quê? Porque é um assunto que eu tô falando lá no grupo dos alunos, lá do Orçamento a Jato. Eu tô conversando um pouquinho sobre isso, levantei essa lebre ontem, tá? E eu falo sobre essa questão de comunicação, essa questão de processo, porque nos últimos dias eu vim falando com vocês sobre padronização, equipe, comunicação com equipe, método. Então, cara, tudo isso, toda essa padronização passa por um método construtivo que seja previsível, tá? E eu notei, tá? Principalmente falando com os alunos lá, eu notei que há uma galera que não tem esse método construtivo implementado. Os caras não têm um método construtivo implementado. Então, é o pessoal que tem maior dificuldade, tá? Que sente mais na hora de precificar corretamente. Exatamente por essa falta de previsibilidade, ok? Então, é uma coisa que eu tô estruturando, que eu tô montando, e em breve a gente vai ter novidade, principalmente pra galera que já está no grupo dos alunos do Orçamento a Jato. É, vocês mesmo. Espero que vocês estejam aqui com a gente, tá bom? Agora, vamos dar uma iniciada nesse assunto aqui, mais denso, pra gente poder conversar melhor sobre o tema. Quais que são as vantagens, cara, de você padronizar o método produtivo da tua empresa? Olha, primeiro, né, a primeira vantagem essencial é o seguinte, que a gente vem falando, previsibilidade. Não só a previsibilidade do que você vai gastar, por exemplo. Ok, previsibilidade sim, bacana. Mas pensa no seguinte, quando você tem um método de produção, você sabe como aquilo é produzido. Você sabe quais são as etapas que vão ser produzidas naquele processo. Então, você consegue prever de uma forma melhor como que você vai, qual material você vai precisar em qual dia, o que tem que estar na sua marcenaria para lá, quando que vai acabar um determinado insumo, quando que a chapa tal vai acabar, quando que a fita de borda tal vai acabar, quando que a cola de contato vai acabar. Tudo isso você consegue prever, uma vez que você sabe como isso vai ser executado.
você consegue prever o tempo exato, ou pelo menos mais próximo, né? Porque se tem uma coisa que é previsível na marcenaria é que haverão imprevistos, mas você consegue melhorar como que você lida, você consegue prever melhor até esses imprevistos, porque cada etapa você sabe o que pode acontecer. E quando você vem projetando o projeto, né? Quando você vem trabalhando o projeto desde o início, você consegue ir lá na parte de projeto, lá na parte de 3D, você consegue ir atualizando, você consegue ir corrigindo ali, tirando, eliminando o máximo possível desses imprevistos, né, dessas coisas que podem acontecer, para não estourar lá na produção, para chegar lá na produção e não acontecer de você acabar, tendo um imprevisto que você podia ter resolvido antes. Outra coisa importante é a facilidade de treinamento. Uma vez que você tem um processo bem definido, uma vez que você tem uma sequência bem definida das coisas que vão acontecer durante a produção daquele projeto, né? Durante a execução daquele projeto, você consegue treinar pessoas para aquelas etapas, tá? Porque, cara, é um processo que é repetido. Considere o seguinte, por excelência, né? Por excelência não. Por definição, todo móvel de marcenaria é um caixote. O que é que vai mudar? O recheio e o acabamento desse caixote. São 4 lados presos. Essa é a base. Então, da mesma forma que quando a gente traz um novato, né? Quando a gente traz um ajudante sem experiência, manda o cara para refilar. Por quê? Porque a máquina refila, porque isso daí acontece, o cara consegue refilar. Você consegue também, quando você tem um processo definido, você consegue pegar esse ajudante e falar, olha só, agora que você já tem um pouquinho mais de experiência, você vai montar os caixotes. Por quê? Porque são caixotes. O cara vai montar aqueles caixotes. A gaveta é um caixote. Um nicho é um caixote. Um armário aéreo de cozinha é um caixote. Desculpa, gente, garganta também tá legal não. Por definição, tudo isso vão ser caixotes. O que vai mudar? O recheio e o acabamento, a parte externa desse caixote. E aí sim, você, para fazer essas partes, você vai precisar de um cara um pouquinho mais qualificado. Mas até chegar nessa parte, você consegue, tendo um processo, tendo uma definição, você consegue ir apresentando isso para um ajudante e facilitar esse processo. Por quê? Porque a gente falou da última vez. No último Café com MS a gente falou sobre mão de obra, né? Mão de obra que está escassa, mão de obra que está difícil. Então, quanto menos a gente sobrecarregar a nossa mão de obra boa, né? Aquela mão de obra qualificada, mão de obra difícil, mão de obra escassa, quanto menos a gente sobrecarregar esse pessoal, melhor. Consequentemente, a gente pega a mão de obra mais fácil, que esteja mais disponível no mercado e vai passando função para essa galera, vai dando serviço para essa galera e produzindo, né? E até porque isso melhora muito a nossa vida, a nossa rotina dentro da marcenaria. Mas, cara, de novo tá travado aqui, mas segue o baile. Então, me digam aí, quando vocês conseguirem ver isso, talvez amanhã, né? Digam aí pra mim o que vocês estão achando desse tema. Vocês acham que é relevante? Vocês acham que vale a pena essa questão de produção, de método? Deixa eu dar uma olhada aqui, o que o pessoal tá falando. Rapaz, tá ruim mesmo. Cara, tá. Deixa eu falar com o pessoal aqui no VIP falando comigo. Gente, tá ruim sim. Tá osso. Mas vai. A única live nesse Brasil onde o anfitrião pega descaradamente e vai pro WhatsApp. Mas é por um bom motivo. Eu estou no WhatsApp com o grupo VIP aqui do MS e a gente tá trocando uma ideia enquanto isso. O pessoal tá falando e eu já tô aqui avisando com... Opa, beleza, Miguel? Depois você fala comigo aqui. Bem, gente, enquanto isso, deixa eu mandar um salve pra galera que já tá aqui, né? Pessoal que já tá chegando aqui. Coitados, mesmo com a sofrência dessa conexão, estamos aqui juntos. Deixa eu ver. Vamos lá, Ivan. Ah, o Ivan. Pô, Ivan, Alcateia Marcenaria lá de Sampa. Seja bem-vindo, querido. Cris, bom dia, meu bem. Matheus, grande Matheus. É isso aí. Primax, a marcenaria 24 horas. Ah, você não chega. Hoje o negócio tá mais pra Red Bull mesmo. Miguel. Bom dia, Carlos. Grande abraço. Depois eu falo contigo no WhatsApp. Só chamar. Só vem, garotinho. Tô saindo do VIP, né, miserável? Deixa você comigo. Tô de olho, rapaz.
Bagatim, bom dia, Bagatim. Bom dia, seja muito bem-vindo. Cara, vamos lá, vamos dar sequência. Beleza, espero que vocês estejam gostando aqui do tema. Quem tiver por aí, quem conseguir ver, né? Se você estiver vendo gravado, ó, deixa teu like aqui pra gente, deixa o seu likezinho, não esqueça de deixar esse like para nós, não esqueça de deixar esse salve pra gente aí, porque é importante, tá bom? E vamos que vamos! Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Agora vamos aprofundar nesse tema novamente. Eu vou esmiuçar aqui os 3 pontos que a gente falou, tá? Que são previsibilidade. Eu vou iniciar o papo aqui, cara. Eu vou focar um pouquinho, até pra gente não delongar muito, que eu quero mostrar na prática, ou seja, no virtual aqui, né? Eu quero mostrar no SketchUp pra vocês essa questão de padronização, como que ela impacta até na nossa vida na hora de produzir, tá bom? Então eu não vou alongar muito aqui com vocês, não, pra gente conseguir fazer essa transição aqui de uma forma bem bacana e que não fique muito alongado, tá bom? Vamos lá. Previsibilidade. Cara, olha só, você lá na fase de orçamento, você consegue saber quanto tempo, material e dinheiro você vai gastar, tá bom? Quando você tem um padrão, quando você tem um processo produtivo, você consegue fazer. Vou dar um exemplo, o seguinte, em uma das planilhas, a planilha de precificação de tempo do orçamento a jato, tem lá o item gaveta. Por que que ela tem o item gaveta, tá? Porque a gaveta é uma etapa de uma produção da marcenaria que toma muito tempo. Por que que ela toma muito tempo? Porque além do corte, fitação, a gente tem aqui as seguintes etapas numa gaveta. Você vai ter o corte, você vai ter que fitar, vai ter que voltar pro corte para rasgar, ou você pode rasgar depois, depende da forma como você trabalha. Você vai ter que voltar para lá para rasgar, para depois você levar para montar, para depois tirar o fundo, para depois você ter essa gaveta de fato montada, tá? Essa é uma forma de produzir. Você pode ter um formato de produção onde você vai cortar a gaveta, você vai fazer o rebaixo para encaixar o fundo e aparafusar. Você pode ter um formato de produção onde você rasga os 4 lados da gaveta. Você pode ter um formato de produção onde você aparafusa o fundo por fora da caixaria e fita os 4 lados do fundo ou fita 2 lados do fundo. Você pode ter um método de produção onde você não faz nada disso. Então a gaveta, ela é uma das etapas dentro do processo de produção de um móvel que toma muito tempo. E como ela toma muito tempo, como é uma etapazinha que é pesada, eu sempre, dentro do orçamento, já dentro da planilha de precificação de tempo, a gente coloca um item só para ela. Por quê? Para que você possa, dentro dos teus levantamentos, você ver quanto tempo você leva para produzir uma gaveta e já ter isso dentro da tua planilha, tá? É método. E quando você tem um método especificado, eu vou deixar para vocês aqui o link lá, tanto do vídeo de comunicação, tá? O vídeo lá de comunicação, como é que você se comunica com a sua equipe, onde eu falo de projeto, e vou deixar um vídeo e vou deixar um link também desse vídeo sobre produção, sobre o formato de produção de gavetas. Eu vou deixar esses 2 links aqui para vocês, vai rolar card, vai ficar na descrição, segue o baile. A gente vai dar um jeito em um dos 2. Nesses 2, né, eu vou deixar para vocês o link desses 2 vídeos para que vocês possam dar uma olhada no método de produção de gaveta, como que funciona, e a formato de comunicação com a sua equipe, onde entra essa questão da comunicação e do método produtivo, tá bom? Então, quando você consegue produzir, quando você consegue ter um método rodando, quando você consegue ter uma estrutura rodando bonitinha ali, você consegue melhorar e muito essa questão previsão, essa questão da previsibilidade. Então vamos lá, tempo. Por que a gente está falando isso? A partir do momento que você tem um processo que você entrega pro teu operador, pro teu marceneiro, seja lá como que você trabalha, quando você entrega pro teu marceneiro um plano de corte, sabe? Quando o cara tem uma previsão de como que ele vai executar o corte daquela peça, daquela chapa, você consegue prever esse tempo. Obviamente você nunca vai ter precisão de 100%, mas você consegue ter uma previsão de lote. Por exemplo, você sabe que a tua meta dia vai ser ali de 15 chapas, um exemplo.
Então você sabe que se você tem um projeto que vai consumir 30 chapas, são 2 dias cortando. 2 dias com a produção cortando. Com o setor de corte, né? Com o setor de usinagem cortando essas chapas. É uma previsibilidade. Você consegue. Ah, Carlos, mas tem corte que é mais complicado. Tem corte que é mais simples. Exato, tem corte que é mais complicado, tem corte que é mais simples. Cabe a você fazer essa gestão e você ter essa previsão. Agora, se você não tiver nenhum processo, se você pegar o móvel e der na mão da equipe, a equipe faz do jeito que ela achar melhor, você nem sabe, você nem vai conseguir saber se é mais simples ou se é mais elaborado, tá bom? Então, é uma questão que vale muito a pena, é uma questão que faz muita diferença você ter essa previsão, tá? Cara, além disso, como eu falei, a questão das gavetas, tendo um processo, tendo um método, você consegue fazer o levantamento de quanto tempo você consegue gastar para montar uma gaveta, quanto tempo você consegue para montar um caixote. E aí, tendo um processo a ser seguido, você consegue, tendo um método produtivo, um método construtivo a ser seguido, você consegue, de fato, ter todos esses dados ali bem fácil, tá? E aí vem material. Cara, material, é muito importante você lá na hora que você projetou o móvel, você fez isso aqui para entregar para tua equipe, você consegue saber ali quanto de material você vai gastar naquele projeto. E aí, à medida que você tem um formato, um método construtivo próprio, que você consiga seguir esse método, sabe? Que você tem uma equipe treinada nesse método, facilita a tua vida nesse contexto, porque você consegue prever ali que, pô, móvel tal, vou gastar tanto, móvel tal, vou gastar tanto. Você consegue replicar isso de forma muito constante. Você consegue estar ali, todo projeto você vai seguir o mesmo padrão, consequentemente você vai ter o mesmo consumo de chapa. Você não vai ficar mudando ali seu consumo de chaparia. Não vai ser, esse roupeiro eu vou gastar não sei quantas chapas e no outro roupeiro eu vou gastar não sei quantas chapas. Isso já foi tema de debate lá no VIP, por exemplo, de um formato, quantidade que eu consumo de chaparia para fazer um roupeiro de uma determinada medida, e um membro mandou um projeto e falou, cara, eu vou gastar 10 chapas para fazer. Eu olhei e falei, cara, 10 chapas? Eu falei, bicho, eu uso no máximo 8 para fazer um roupeiro desse, não bate 8 chapas. Mas o cara vai gastar 10. Então, assim, aí você vai vendo. Não tô falando que ele usando 10 esteja errado, ou que você usando 15 você esteja errado, desde que o teu cliente comporte pagar isso daí. É só uma questão do tamanho da diferença que faz você ter um método construtivo, de você saber quanto que você vai gastar de material. E você mesmo, à medida que você vai evoluindo esse método, você vai vendo, olha, calma aí que eu consigo reduzir aqui. Pô, mas se eu fizer assim, eu vou conseguir reduzir. Mas isso, você só consegue ter esse controle, você consegue só ter essa visão se isso estiver na sua mão. Se esse método, se essa forma de construir estiver na sua mão, se você estiver vendo aquilo ali, se você estiver olhando para aquilo ali e falando, não, aqui eu consigo economizar, então vou replicar isso na frente. Se não tem, se é a Deus dará, se você pega o projeto, dá na mão e o povo faz do jeito que é, ninguém vai ter pena do teu dinheiro como você tem. Ninguém vai cuidar tão bem do seu dinheiro quanto você. Ninguém vai economizar tanto material quanto você. Entenda isso. Então, se você abre mão dessa parte de controle do teu processo, meu querido, acho pouco provável que você consiga fazer uma redução de custo na tua marcenaria sem ser cortando umas cabeças, viu? Porque começa a ficar complicado. E para finalizar, os 3 pontos principais que eu citei aqui da previsibilidade, falei de tempo, material. Quando você sabe quanto tempo você gasta e quanto você sabe quanto material você gasta, automaticamente você pode saber de forma muito mais clara quanto dinheiro você gasta, qual o teu custo. Porque, essencialmente, na marcenaria você tem 3 fontes de custo ali. Você tem o custo fixo, que é aluguel, luz, telefone, essas coisas que estão ali o tempo inteiro. Custo administrativo, custo de contador e por aí vai, né? Custo financeiro. Você tem
um custo de insumo, né, que são um custo de material que você vai consumir ali e tal, e um custo de mão de obra. Que tô separando o terceiro aqui só para, enfim, para a gente dividir. São esses três custos básicos que você tem ali, tá bom? Então, quanto que você sabe que você vai gastar de material? Insumo, é sabendo quanto material você gasta no projeto. Como que você faz para saber qual que vai ser o teu custo fixo em cima daquele projeto, quanto do teu custo fixo vai ser consumido por aquele projeto, né? E quanto que você vai gastar de mão de obra, sabendo quanto tempo. Então, se você consegue prever no início de um projeto quanto tempo e quanto material você gasta, você consegue prever no final qual o teu custo exato em cima dele. E eu não estou falando que é um erro muito grande, é um erro rotineiro da galera considerar o custo só o seguinte: quanto que eu vou gastar de material em cima do projeto. Tá, você pode sim estruturar a tua forma, a tua precificação em cima só do material, mas todos os outros custos você está entregando para Jesus e rezando para que dê certo. Coisa que eu não costumo gostar de fazer, tá? E eu acho muito arriscado que a gente deixe isso acontecer dentro da nossa empresa, tá bom? Beleza, voltando. Cara, realmente tá difícil, a galera não dá, vai ser muito complicado. Eu vou deixar a live rolando aqui, tá? Mas já estou gravando aqui offline. Daqui a pouco eu vou pegar essa gravação, converter e vou subi-la para que vocês possam assistir. Quem quiser continuar aí, se quiser, se tiver condição de você assistir isso e mandar um comentário, pode mandar que a gente vai estar aí. Eu vou tentar ler aqui e falar com vocês, tá bom? Segue o meu baile aqui. E se você tá vendo gravado, me perdoe, infelizmente tá chovendo. A internet deu uma rateada violenta, deu uma borracheada feia aqui. A internet deu uma borracheada hoje, então por isso você está vendo esse Café com MS 100% gravado hoje, tá bom? 100% não, né? 98%, que eu comecei a gravar ele depois de um tempinho rolando, mas segue o baile. Ó, o terceiro ponto que eu falei, que é as vantagens que a gente tem da padronização, são o seguinte: previsibilidade, facilidade de treinamento. Terceiro, mão de obra menos qualificada. Por quê, queridos, que eu tô falando de mão de obra menos qualificada em relação a essa questão de padronização de processo? Cara, quando você dá um desenho, que esses 4 lados lá, e avisa, ó, tá uma prateleira aqui, outra aqui, outra aqui, o cara tem que ser muito bom para ele conseguir imaginar aquele móvel, ter uma noção daquele móvel, do tamanho que ele vai ficar, de tudo certinho, conseguir tirar de cabeça ali qual a medida de cada montante, qual a medida de cada prateleira, qual a medida de cada lateral de gaveta, todos os descontos de cabeça. Eu mesmo não consigo fazer um trem desse. Tá? Se eu não tiver a minha bengala do SketchUp, eu não faço um trem desse de jeito nenhum. Eu nem me arrisco. Eu nem me arrisco porque eu sei que eu vou me lascar. Entendeu? Eu sei que vai dar errado. Então eu nem perco meu tempo tentando fazer um trem desse. Eu brinquei esses dias, se eu tiver que montar um nicho, meu querido, eu projeto o nicho, tiro o plano de corte e vou executar. Bom, cara, mas você é Nutella pra caramba. Eu falo, não, rapaz, não é ser Nutella, não. Se tem uma coisa que eu tenho ódio de perder tempo. E se eu ficar ali, qual vai ser a medida dessa lateral? Quanto eu vou ter que descontar? É tempo demais que eu perco. Eu chego no SketchUp, pego um bloco que eu já usei, redimensiono ele ali, só estouro, tiro as medidas exatas, chego ali, já saio com marcação de fita, já faço tudo. Eu quero pensar em como meu negócio funciona. Eu preciso de pensar em onde que eu vou economizar, em como que eu posso melhorar meu método, como que eu posso diminuir o consumo de tempo. Eu quero pensar nisso. Eu não quero pensar na minha produção ali, não, mas qual a medida daqui? Eu não quero pensar nisso. Isso daí eu tenho um sistema que faz isso para mim. Isso daí eu tenho um outro sistema que bota isso no plano de corte para mim. E se eu posso automatizar isso, por que eu vou querer ficar fazendo isso de forma manual? Não, manual já tem laca, manual já tem a serralheria, que é chato pra caramba. São coisas que demandam muito talento ali, muita coisinha na mão. Cortar, montar, não precisa, não demanda tanto isso mais. E eu não faço questão de ficar queimando a minha cabeça com isso. Então assim, cara, quando você entra nessa seara aí de você padronizar, de você conseguir ter um projeto, você consegue facilitar o treinamento da galera e, consequentemente, diminuir a qualificação de mão de obra. Como eu já falei lá atrás, se você tem um método para produzir gaveta,
é muito mais fácil você repetir aquele método todo dia e você treinar um cara que não tem experiência nenhuma em fazer aquilo ali. Por quê? Ele não precisa de pensar em desconto, ele não precisa de pensar em altura, ele não precisa de pensar em onde que ele vai encaixar isso ou aquilo. A única coisa que ele precisa de fazer é o seguinte, querido, ó, olha só, temos aqui lateral de gaveta. A única coisa que o cara vai ter que fazer é o seguinte, você vai falar, querido, tá vendo, ó, esse daqui é o número tal, a medida dele tá aqui, pode cortar nesse tamanho aqui, onde estiver esse tracejadozinho aqui, é onde você vai passar a fita de borda, beleza? E essas que estão marcadas aqui é onde você vai rasgar. Você vai rasgar com afastamento tal, que é esse gabarito aqui, que se você rasga na serra, você vai informar pro cara qual que é a distância. Se não rasga na serra, se você rasga como eu tive durante muito tempo, eu não gostava de rasgar na serra, eu usava tupia, já tinha um gabarito pronto na tupi, onde o cara só passava as peças, vai só passando peça ali na tupi, pronto, acabou. O cara não precisa de fazer conta, ele precisa de executar. Quando o cara só tem o trabalho de executar, é muito mais fácil para ele e é muito mais fácil para a empresa fazer isso daí funcionar. Então, basicamente, esse daí é o esquema. E você consegue treinar a galera. Como que você consegue treinar? Você não vai ter que ficar explicando toda a teoria da marcenaria. Você não precisa explicar pro cara como que foi feito o MDF para ensinar para ele o seguinte. Falou, ó, tá vendo? Você vai pegar a chapa, vai cortar aqui. Tá escrito 100 aqui, você vai botar 100 aqui e vai cortar. Tá escrito 80 aqui, você vai botar 80 aqui e vai cortar. Tá escrito 1500 aqui, você vai botar 1500 aqui e vai cortar. E ponto, acabou. É isso daí. Então, tem-se essa facilidade de treinamento, tem-se essa facilidade de você e tem essa facilidade de você apresentar isso pros caras. É um processo repetitivo. Como é um processo repetitivo, o cara pode até errar 1, 2, 3 vezes, mas na quarta vez ele já começa a fazer certo. E daí pra frente é muito difícil ele errar. Por quê? Porque é a mesma coisa que ele vai estar repetindo. Ele vai estar fazendo ali o mesmo corte, Claro que ninguém vai virar uma seccionadora de pinça, né? Que vai ficar repetindo processos indeterminadamente sem errar. Mas o cara vai ter condição, né, de memorizar aquilo ali e repetir aquele processo em determinadas vezes, né? Quantas vezes forem necessário, sem a chance de errar. Outra coisa bacana da facilidade de treinamento quando você tem um método é a simplificação de etapa. Quando você desenvolve um método, quando você pensa num método como um todo, você vai pensando em quais etapas você pode correr, você pode matar, você pode acabar com elas, eliminar, para facilitar o resultado final, o processo como um todo. Isso daí acontece igual, por exemplo, meus roupeiros. Eu tinha um método de produção dos roupeiros, tá? Eu tinha um método que eu fazia a minha produção lá e tal. E a gente tinha que montar, desmontar, embalar, levar para casa do cliente, desembalar, montar tudo lá na casa do cliente para finalizar. E a gente está ensaiando outros métodos agora, a gente está testando outros métodos onde a gente vai reduzir uma pilha dessas etapas. A embalagem vai ser muito mais simples, a gente não vai desmontar para remontar, a gente não vai ficar fazendo... Vão diminuir o retrabalho. Consequentemente, eu vou gastar um pouco mais de material, mas eu vou ter uma economia de horas e horas e horas de trabalho em cima daquilo ali. Muito bom. Ainda que eu gaste um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho mais de material, eu estou reduzindo em muito a minha quantidade de horas gastas naquele projeto. Isso vai impactar minha capacidade produtiva, que eu vou produzir mais, ganhar mais dinheiro, menos gente envolvida no processo e uma facilidade e um padrão de armazenagem, um padrão de transporte diferente e muito mais simples. Antes eu tinha que, citando aqui um exemplo, eu tinha que levar 10 pacotes para dentro do caminhão para levar um roupeiro. Agora eu vou levar, 5 pacotes para dentro do caminhão. São pacotes muito maiores, ok, eles não vão ser desmontados mais, então é natural que eles sejam maiores, beleza? Então,
São coisas que a gente consegue fazer, que a gente consegue ir avaliando a partir do momento que a gente considera um método construtivo. Você vai simplificando, você vai cortando etapas. A mesma história eu falei da gaveta. Eu tinha um método onde a gente tinha que passar a fita de borda em 10 lados da gaveta. 10 não, dava mais, né? Dava 8, 10, 12 lados da gaveta a gente tinha que passar a fita de borda. Hoje a gente passa a fita de borda em 2, 4, 6. 6 lados. Cara, é uma redução de 40%. Não, 40% não, é uma redução de 50% em fitação. Consequentemente, 50% de fita de borda a menos. Não dá 50% não, para fita de borda dá menos, porque os lados continuam sendo os grandes, a gente economiza os pequenos. A gente vai ter uma redução de, sei lá, 30% no consumo de fita de borda, a gente vai ter uma redução de quase 50% no tempo de fitação, no tempo de refilo, a gente vai ter uma redução em outras etapas que antes as gavetas vinham, elas eram cortadas, vinham para o refilo parcial, para depois voltar para o corte, para depois, não, para rasgar, para depois elas irem para o acabamento final e depois ir para montagem. Hoje a gente faz o quê? A gente já corta, rasga, vai para fitação, montagem. Então eu reduzi 2 a 3 etapas nesse processo. Como? Avaliando o método construtivo. Eu olhei um processo do jeito que eu fazia, vi a galera fazendo de um outro jeito, falei, cara, calma aí, vamos conversar sobre isso daqui, como é que você faz, assim, o que você acha? Não, eu faço assim, eu faço assado, desse jeito aqui fica mais rápido, fica melhor, vamos produzir. Opa, bacana, legal, vou fazer assim. Testei aqui no 3D, vi como é que isso ia funcionar no 3D, considerei como que isso ia entrar dentro da minha produção, vi que a produção ficou legal, que não deu certo, ficou bom, ok, chama o cara que produz, senta comigo, vem cá, senta aqui do meu ladinho, olha só, vou fazer assim, o que você acha? Pô, acho que pode ser isso, acho que dá aquilo, acho que não dá certo, não sei o que tem. Beleza, vamos testar. Botamos para testar no processo, fui para produção, produzi com os caras, fiz, ó, assim, deixa eu fazer um gabarito, fiz um gabarito para isso, deixa eu fazer um outro gabarito para furação, fiz tudo, montei todos os gabaritos. Deu certo? Testando. Normal. A equipe reclama pra cacete da primeira vez, reclama da segunda, depois entra no processo, se você pedir para mudar, vão reclamar do mesmo jeito. Então, é essa a nossa função, é a gente ir simplificando etapas para facilitar o treinamento da galera. Além disso, quando você repete o processo, quando você faz um processo, um método que vai ser replicado, você começa a poder produzir gabaritos, sabe? Você vai ter um gabarito de furação, você vai ter um gabarito de fixação, um gabarito de instalação. Você começa a ter a possibilidade de introduzir esses gabaritos na tua produção. Tô falando que esse gabarito mambembe, não. Você faz um gabarito a primeira vez para testar. Deu certo, você faz um gabarito que possa ser usado repetidas vezes sem que ele mude as configurações dele. Ou melhor, que ele não perca, sem que ele perca precisão. Essa é a ideia do gabarito. Aí você tem um gabarito funcional, consequentemente você não precisa mais de um cara que tenha a melhor mão do mundo para isso. Você pode pegar um maluco que tem Parkinson, sabe? E eu tenho uns aqui que tem Parkinson, botar um gabarito, o cara vai relaxar. Mesmo tremendo, com o gabarito vai sair 95% certo. Enquanto se você deixa o cara na mão livre medindo, além do cara ficar 3 horas para fazer aquilo, tentando adivinhar como que é, o cara ainda vai fazer errado. Porque... Enfim, aí você, tendo um método, você consegue facilitar o treinamento, porque o cara não vai precisar de ficar imaginando como que é, você vai explicar, é essa atividade que você vai fazer. Segundo, o processo é repetitivo, o cara vai poder repetir aquele processo inúmeras vezes, então ele começa a instintivamente fazer aquilo. Terceiro, você vai economizando etapas, quando você vai olhando para o método, você vai vendo o método como um todo, você vai cortando etapas, você vai reduzindo o que você pode dentro das etapas de produção. Gabaritos, porque você começa a ir gabaritando esses processos. Consequentemente, isso te implica no quê? Aquilo que a gente falou lá no começo. Um método construtivo bem elaborado, você começa a eliminar a mão de obra qualificada de diversas etapas. Enquanto você tinha numa marcenaria tradicional, né, onde você dá o negócio no cara, onde você tinha o marceneiro tendo que fazer a função de projetista, a função de um plano de corte, o cara ele tira o plano de corte, a função de acabamento manual,
a função de adivinhar aquelas distâncias e coisas, tudo que é um projetista, que é um software que faz, o cara tem que tirar aquilo tudo de cabeça, as fitações mais elaboradas, aí toda a montagem, todo o ensaio. Hoje, você faz o quê? A partir do momento que você tem um executivo bem montado, você vai ter um operador de corte usinando, o cara vai cortar, rasgar, fazer o que tiver de fazer. Um operador no acabamento, que vai operar a coladeira, vai dar o acabamento necessário, se precisar de duplar, o cara vai fazer. E você vai ter um meio oficial, se é que ainda existe, que tá a coisa mais rara do mundo você achar, você vai ter ali um meio oficial fazendo as pré-montagens, ou as montagens mais simples, né? Montando caixaria, botando pó, fazendo isso, fazendo aquilo. E o teu marceneiro, aquele cara pesadão, né? Aquele cara difícil de nós achar hoje, vai ficar lá na frente fazendo a montagem fina, os ajustes, os encaixes, as regulagens mais elaboradas, mais finas. O cara vai ficar nesse processo. Então, até o negócio chegar na mão dele, já passou por várias etapas. Teu processo continua, você não precisa de parar toda a produção para ter um cara fazendo, porque você tem várias pessoas dentro da equipe fazendo isso dali, e vai chegar na mão do marceneiro só para fazer a montagem. Aí você vai virar para mim e falar, Carlos, pô, tu tá maluco, mano? Tu fala de PML o tempo inteiro e agora você tá me falando de 3, 4 caras numa linha de produção para chegar na mão do marceneiro lá no final. Pensa que o marceneiro, nesse caso, pode ser você. Que além de fazer a função de marceneiro dentro da tua empresa, você tem que fazer a função de comercial, você tem de vendedor, você tem que fazer a função de projetista, você tem que fazer a função de designer, você tem que fazer a função de financeiro, você tem que pagar boleto, você é motorista, você faz tudo. Se você consegue sair de dentro da tua produção para ficar fazendo tarefas, essas tarefas básicas. Opa, bom dia, Rubio. Você conseguiu chegar aqui, meu sentimento, meu querido, que hoje tá osso, tá? Hoje você só vai assistir isso aqui gravado, porque ao vivo acho quase impossível. Enfim, pensa que você é esse marceneiro. Você é o cara que tá lá na ponta. Então, quando você treina a tua equipe, quando você tem um método, você vai sair da tua produção em 70% das etapas. Você vai dar um plano de corte e vai deixar o pessoal cortando. Os caras vão lá, vão cortar, vão picar, pá, não sei o que tem, legal, bacana, lindo, maravilhoso. Esse plano de corte já vai sair com as orientações de acabamento, ou seja, vai ter um ajudante ali fazendo acabamento porque já está orientado no plano de corte, já está orientado na peça. Você já tem um executivo com as montagens básicas. O que isso quer dizer? Teu meio oficial já vai estar lá montando os caixotes. Quando você voltar para marcenaria, quando você falar agora eu posso vir para marcenaria, vai sobrar o quê? Botar as frentes de gaveta, botar as prateleiras, se o cara não consegue, travar o miolo, fazer a meiuca, ensaiar e falar não, tá bom. Vai virar as costas, vai sair e vai voltar para a mão do ajudante, do meio oficial, não sei o que tem, fazer aquela embalagem, fazer a limpeza final e sair. Consequentemente, você saiu de grande parte dessa etapa. E aí eu não tô falando que você tem que ter 3 caras nessa produção. Mas se você tem uma equipezinha de um meio oficial e um ajudante, você consegue distribuir a produção na mão desses caras e eles virem fazendo isso daí, virem abraçando essas etapas, fazendo, seguindo um processo, para desembocar na sua mão só na hora de você finalizar. Quando eu falei no vídeo lá atrás, falando sobre qual o tamanho ideal da equipe de uma PML, eu falei, o ideal, 3 pessoas. Um na produção, um marceneiro, que pode ser você, um cara meio, né? Um meio oficial, por exemplo, e um ajudante. Esse seria o tamanho ideal, porque você consegue deixar esses dois fazendo 90% do processo e você aparecer só para finalizar, para entregar na casa do cliente, fazer um acabamento, para você conseguir fazer isso, entendeu? Beleza. Agora, galerinha, deixa eu mudar a câmera aqui. Voltei, cheguei aqui, deixa eu ver se vai ficar bacana pra nós aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer pra ficar bonitinho. Eu bonitinho, impossível, mas tudo bem. Gente, agora que tá com isso daqui na mão, eu quero vir pra vocês, eu quero trazer pra vocês aqui a parte da meiuca, eu quero mostrar pra vocês na prática
como que isso daqui acontece? Porque é interessante, tá? Deixa eu abrir aqui. Isso. É interessante eu mostrar para vocês a questão de padronização, como que é essa estrutura de padronização, tá bom? Tem dois projetos rodando ao mesmo tempo aqui na marcenaria. No dois não, né? Que tem uma entrega rodando numa cidade, tem uma entrega esperando a obra acabar em outra cidade, e tem dois projetos rodando dentro da marcenaria. Então tá bacana. E isso com uma equipe funcionando, tá bom? Para vocês terem noção disso, é uma equipe de 3, a gente tá com 4 projetos rodando ao mesmo tempo. Estão dentro do prazo todos eles, tirando os atrasos do próprio cliente, que as obras que não ficam prontas, é pedreiro que some e segue o baile. Agora, eu quero mostrar para vocês o seguinte, eu vou compartilhar tela, então venham para dentro do meu computador aqui, um pouquinho, isso. E eu vou mostrar para vocês essa questão de, vou aproveitar para tomar água, que minha garganta tá estourada, e vamos que vamos. Então, essa é a hora que eu vou mostrar para vocês, na prática, o que é essa padronização, tá? Ó, esse daqui é um quarto, deixa eu sumir com essa, nem sei qual é bicho que ela tá aqui, mas deixa eu sumir com essa parede aqui para vocês verem o móvel aberto. Ó, esse daqui é um projeto, tá? Olha que bacaninha. Beleza. É um quarto infantil. Deixa eu sumir com essas portas para vocês terem noção. Pronto. Esse aqui é um projeto. Beleza, lindo, maravilhoso. Tá ali do outro lado também. Vou fechar ele aqui. E esse daqui é outro projeto. Tá, eu não tenho um executivo desse quarto detalhado aqui, mas tudo bem. Tem? Cadê? Ó, isso aqui foi assunto lá do VIP, rapaz. Tirando dúvida do pessoal. Deixa eu até apagar com isso aqui, né? Facilitar minha vida. Beleza. E aqui estão outros. Tem um painel aqui ainda, não sei onde é que eu enfiei o painel, mas tudo bem. Cadê o painel? Ó, o painel tá lá em nada. Tudo bem. Ok, isso aqui é um outro projeto, também de um quarto infantil, tá? É um projeto mais elaborado. É um projeto mais elaborado um pouquinho. Mas é um projeto também de um quarto infantil. Cara, são muito diferentes os dois projetos. São bem diferentes os dois projetos, tá? Ah, miserável, calma aí, entra aqui. Pronto. Beleza. São dois projetos bem diferentes entre si, mas eu vou fazer um jogo aqui com vocês, que eu quero mostrar. Vou tirar o daqui que tá mais bagunçado. Eu vou pegar esse daqui, vou botar do lado do outro. Para vocês entenderem essa questão de padronização. Ó. Um exatamente do lado do outro. Ô Edner, eu tô ligado, cara, eu tô ligado que tá travando, eu tô deixando a live rolar aqui, tá? Pra que vocês quiserem fazer alguma pergunta relacionada ao tema, tá muito difícil, eu já vou tentar responder. Estou gravando o vídeo, tá sendo gravado aqui, fazendo toda essa gravação, e eu vou soltar a live, não, né? Vou soltar esse Café com MS na íntegra depois, então, pra você poder assistir, vocês poderem assistir de boa, tá ok? Então, vai rolar isso daí. Bem, estou botando aqui um do lado do outro, bonitinho, para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Vamos começar por baixo. Ó, rodapé, padrão, é o mesmo. Deixa eu tirar as portas desses bichos daqui agora do lugar. Escondê-las. A modulação básica é a mesma. Ó. Eita, nós, hein?
Vamos lá, deixa eu puxar aqui a modulação para vocês. Modulação de maleiro, a mesma. Vocês podem olhar que a profundidade é a mesma. O formato de montagem é o mesmo. É igual, beleza? Base. Esses dois aqui ainda tem uma diferença porque esse método, esse processo aqui, ele é mais antigo do que esse, então ele teve uma diferençazinha só nesse formato aqui. Antes eu tava botando a base e teto batendo por cima, hoje ela já tá batendo por dentro por uma questão de tamanho dos nichos, tá bom? Bom dia, Juliano! Você chegando por aí, querido? Olha só, tá horrível a internet hoje, a transmissão tá rodando só porque a transmissão. Tô gravando, depois vai sair na íntegra como um vídeo aqui. Vai sair hoje mesmo. Eu vou pegar ela aqui, vou terminar de salvar a gravação e vou subir pra vocês aí, tá bom? Valeu, Juliano, um abraço. A modulação interna, cara, também, mesmo formato, é o mesmo nível, é o mesmo nicho. Tudo isso daqui tirando os acabamentos, né? Tirando os tamponamentos e tal, é o mesmo módulo, ele é igual. Só vai mudar essa altura, tá? Vai mudar só as alturas, em alguns casos a profundidade, mas se você olhar isso daqui é padrão até a profundidade. E, cara, a distribuição das gavetas. Porque até o formato que elas vão encaixar, a profundidade, o nicho do gaveteiro em si é o mesmo. Então, por mais distinto que seja o projeto, você tendo essa modulação básica, você tendo essa modulação básica aqui, você tendo esse formato aqui, você vai sempre estar trabalhando com o mesmo padrão, entendeu? Você não vai ficar mudando o padrão da produção. Aí é muito mais fácil você chegar pro cara e falar, você vai montar a caixaria de um roupeiro. O cara vai chegar, vai pegar o teu executivozinho, cadê? Olha só. Ele vai pegar o teu executivozinho, vai ver essas alturas aqui. Ah, tá, essa altura aqui e essa largura. Ele já vai saber o nome da peça. Ó, R1 Prat, R1 módulo 1 prateleira, porque os módulos desse daqui são diferentes. Ele já vai saber o nome do teto e da base. Ó. Tá vendo? Porque é um padrão. Então o cara já vai saber o nome da peça, onde que essa peça se encaixa e qual que é a função dela, como que ela é montada. O cara tem essa informação já na cabeça dele. O cara tendo essa informação facilita muito a vida dele. Porque, cara, ele vai chegar e vai falar, ah tá, essa peça aqui é lugar tal, essa daqui entra aqui, essa daqui entra aqui. Mesmo que ele não seja um marceneiro, você não vai pedir para ele montar isso aqui. Ele não é marceneiro. Você não vai pedir para ele montar um módulo gaveteiro. Mas ele consegue montar essa caixaria, ele consegue montar essa caixaria externa, ele consegue montar isso tudo e as gavetas. O que, que vai sobrar pro marceneiro? Pro marceneiro vai sobrar isso aqui, ó. Encaixar essas gavetas no lugar. No meu caso, nem isso eu costumo deixar para o marceneiro, por quê? Deixa eu só abrir ele aqui para vocês verem a modulação. Até essas medidas eu já mando para a linha de produção. Tá vendo? Ó. Distância, altura em relação à base, todas elas já vão. Então, até isso daqui, esse ajudante já consegue produzir. Ele já consegue fixar as corrediças, ele consegue montar a gaveta, ele consegue montar a caixaria, ele consegue fixar essa caixaria, ele consegue fazer isso tudo. No final das contas, o que sobra mesmo para o marceneiro, se o ajudante estiver bem disposto, é isso aqui, ó. É botar essa frente de gaveta no lugar. Que é fazer esse ajuste. Por quê? A gente tem gabarito para fazer esse rasgo, e o ajudante faz a fitação disso. Então, o que sobra para o marceneiro numa produção dessa é realmente o que é enjoado. O que é enjoado? Cara, fazer a estruturação disso daqui, fazer a estruturação do fundo de painel, que tem um monte de remendo, o cara tem que pensar para fazer isso daqui, porque o 3D não consegue elaborar tudo. Sobra pro cara, sobra pro marceneiro
fazer esses rasgos aqui, que isso aqui tem que ser elaborado, não tem jeito. Sobra pro cara fazer essa contrafrente, sobra pro cara desenvolver isso, sobra pro cara ver a altura desse 45, sobra pro cara definir esse aplique aqui, que ele vai passar esse rasgo, colar, sobra fazer o corte, sobra fazer o que é de fato chato, tá? Sobra pro cara fazer um painel, que é um painel todo cheio de coisinha. Isso daqui sobra pro marceneiro. Mas toda a parte básica de produção, que é fazer as peças, montar as caixarias, fazer as montagens lateral, isso tudo, cara, até montar um rodapé, por exemplo, aqui o meu marceneiro, ele é tarado, ele é o maníaco dos rodapé. Então ele gosta de montar os rodapé tudo. Mas até um negócio desse daqui, o ajudante consegue fazer. Tudo, toda a estruturação do móvel, um ajudante faz. Toda essa parte estrutural do móvel, o ajudante faz. E o que sobra para o marceneiro? Sobra para o marceneiro a parte mais elaborada, a parte que tem que pensar. A parte onde ele vai fixar trilho, onde ele vai ver essas distâncias, alturas, onde que vai afastar um negócio de um lado, afastar o negócio do outro, o que vai ter que conferir, o que vai ter que mexer. Isso daí é o que sobra para nossa mão de obra qualificada. Agora deixa eu ir excluindo isso tudo aqui, que esse daqui é o meu executivo real, ele estava aberto, eu já usei ele para o vídeo. Esse aqui é o executivo que está na produção. Pronto, beleza. Então, essa é a ideia essencial de você ter um método produtivo, tá? Agora deixa eu sair do compartilhamento de tela para a gente ir encerrando. Espero que vocês... Eita, nós! Volta pra outra câmera aqui, meu filho, pelo amor de Deus. Isso! Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, tá? Isso daqui isso é um tema que eu abordo bastante no Orçamento a Jato. A galera que é do Orçamento a Jato, tá? A galera que já tá no grupo do Orçamento a Jato, que isso aí. A galera que tá lá no Orçamento a Jato, eles já viram, eles já têm noção da questão do... Volta. Tá caindo? Tá passando mal, meu filho? Não precisa passar mal, não. Volta aí. A galera que tá lá no Orçamento a Jato, eles veem muito isso dentro de todo o processo do treinamento. A gente acompanha que eu mostro muito a parte interna, a entranha da produção, para explicar como que eu chego num valor, como que eu mostro, como que produz X, por que que é feito isso, onde que entra, eu explico por que que a gente monta. Toda essa parte de método, ela é acompanhada lá dentro do Orçamento a Jato. O cara vê, o cara dá uma olhada, o cara percebe isso daí. Então, a galera que está no Orçamento a Jato, eles já veem bastante essa questão de método produtivo. Não tão falado, mas mais mostrado do que eu uso de como que é feito. E eu já recebi esse feedback de alunos lá, de vários alunos, falando, cara, antes de aprender a precificar, eu entendi que a minha produção tá errada. E eu tô querendo trazer esse tema porque vai de encontro a muito do que a gente está falando. Que a gente está falando de mão de obra, escassez de mão de obra. Ah, Carlos, como que eu resolvo a questão de escassez de mão de obra? Falou, cara, você tem que ter um processo que facilite a vida da tua produção. Então, eu falei muito disso e agora eu tô querendo entrar mais, enveredar mais nesse caminho aí de método produtivo e trazendo isso para vocês. Beleza? Espero que esse conteúdo aqui, por mais que a gente tenha tido problema, né, na gravação, no ao vivo aqui, por mais que tenha sido sofrido ao vivo, espero que vocês tenham conseguido, que vocês assistam esse treinamento, assista esse vídeo aqui, que ele vai ficar solto, essa live vai ficar lá no ar, eu vou deixar ela salva lá para vocês poderem assistir. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido, espero que vocês tenham conseguido entender por que eu falo tanto de processo e método construtivo. Se você sente dificuldade nisso, cara, dá uma olhada com mais carinho. Eu vou te recomendar o seguinte, dá uma olhada no Orçamento a Jato, tá? Eu vou deixar o link do Orçamento a Jato ali embaixo. Dá uma olhada na página, tenta entender um pouquinho melhor. Vem, me chama no privado, conversa comigo, vamos bater um papo sobre o tema, que em breve eu devo estar trazendo um conteúdo relacionado a isso, a método produtivo, tá bom? E aí, a galera que já tá no Orçamento a Jato, eles vão levar isso aí 0,800. Eu vou fazer isso aí de presente para eles, já falei isso, já avisei, assim que eu liberar esse conteúdo, vai ser disponibilizado para todo mundo, tá bom? Bem, meus queridos, forte abraço para vocês, muito obrigado por vocês terem estado aqui,
Novamente, vou te falar, deixa seu like pra nós aqui, deixa aquele likezinho bacana. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, porque vale a pena pra caramba, tá bom? Deixa eu botar aqui, ó, notificação. E se você quiser receber as informações, receber as notificações aqui, ativa as notificações que todo dia que tiver live, toda vez que tiver vídeo novo, você vai estar recebendo, tá bom? Bem, meus amigos, sabadou, coragem para ter terminado esse sábado. Forte abraço para vocês e até a próxima.